Bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. Hoje eu vou fazer a correção da atividade que eu passei para vocês no dia 28 de junho. É uma atividade baseada em um livro didático que eu estou usando para fazer as aulas da primeira EJA, né? Eu vou responder as 5 questões que eu havia planejado para vocês. E aí vocês podem, caso não tenham feito alguma das questões, no caderno de vocês fazer as devidas mudanças, tá certo? Então eu vou apresentar aqui a tela para a gente ver as questões e também as respostas de onde eu retirei do livro didático, tá bom? Era uma atividade bem simples, né? Bem interessante. Então vai aparecer aí para vocês. Bom, primeiramente, está aqui as perguntas da atividade que eu passei. A matéria foi explanada em um vídeo que eu gravei para o YouTube, né? Então dá para responder através desse link aqui do YouTube, onde eu analiso o livro didático que eu estou usando, né? Afinal, infelizmente, nem todos têm. Então eu resolvi gravar um vídeo que é para todo mundo ter acesso ao mesmo assunto da EJA, né? Então, como nem todos têm o livro disponível, livro de filosofia, de geografia também, né? Então eu gravei o vídeo e pelo vídeo dá para responder também. A primeira pergunta é a seguinte: normalmente, como definimos uma pessoa pobre e uma pessoa rica? Normalmente, como nós definimos uma pessoa pobre e uma pessoa rica? Então, no livro de vocês, a resposta vai estar aqui nessa parte. Deixa eu trazer para cá para ficar melhor para você. Vou maximizar, né? Pronto. Aqui está. Esse aqui é o livro que eu uso para planejar as aulas de geografia, certo? Um livro da EJA. Então, como geralmente a gente define o que é riqueza e o que é pobreza, né? Uma pessoa pobre ou uma pessoa rica. Na sociedade em que vivemos, comumente, nós definimos como pobres aqueles que têm poucos recursos econômicos, ou seja, que têm pouco dinheiro, né? Pouco poder aquisitivo, pouco financeiramente falando, né? Pouco poder econômico, né? E como ricos, aqueles que possuem muitos recursos econômicos, ou seja, que têm muito dinheiro, né? Muito poder aquisitivo. No entanto, é preciso ampliar essas definições. Então, normalmente esse é o conceito que nós temos. Rico é quem tem muito dinheiro, pobre é quem tem pouco dinheiro. Essa é a resposta da questão número 1. Certo? É assim que a gente normalmente define um pobre ou um rico. Questão número 2. Conservar os recursos naturais é uma riqueza ou uma pobreza? Justifique. Conservar os recursos naturais. E aí, para vocês? É uma riqueza ou uma pobreza? Saindo dessa parte econômica, indo falar agora sobre a questão do meio ambiente, né? Será que nós somos ricos, né, com relação à nossa atitude de preservar os recursos naturais? Vamos lá, vamos observar a resposta. A resposta começa na página anterior, né? Ela fala assim no começo: não seria um tipo de riqueza viver em um ambiente em que os recursos naturais são conservados e não há risco de eles se esgotarem? É uma pergunta de retórica, né? Com certeza sim, pessoal. Quando uma sociedade, uma pessoa,
ou algumas pessoas se esforçam em preservar os recursos naturais, como a água, entre outras coisas, entre outros elementos, o solo, enfim, o ar, com certeza é uma riqueza, tá bom? Afinal de contas, nós precisamos do meio ambiente. Temos que cuidar bem dele. Então, podemos responder essa questão afirmando positivamente, né? É sim uma riqueza e não uma pobreza. Justifique. Então, quando a gente conserva os recursos naturais, com certeza, vivendo em harmonia com a natureza, né? Com o meio ambiente, nós vamos ter uma vida melhor. Afinal de contas, se a gente não faz isso, se a gente desperdiça os recursos naturais, as consequências vêm ao longo do tempo, né? E nós saímos no prejuízo. Por exemplo, se a gente não poupa água, qual pode ser uma consequência negativa? Acabar a água um dia na nossa região, a água potável, né? E aí, na pior das hipóteses, teria que fazer o quê? Uma mudança para outra região que tivesse mais abundância de água. E isso daí poderia acarretar dificuldades, né? Para a nossa família, para nós mesmos, né? Infelizmente, muitas pessoas passaram por problemas desse tipo, né? Antes tiveram que sair da nossa região e buscar uma vida diferente em outros lugares onde a seca não fosse tão severa, né? Mas não foi nem porque não poupavam os recursos, foi mais por causa da própria seca em si, né? Os rios daqui da nossa região esvaziam, né? E aí as pessoas se viram obrigadas a se mudar para outros lugares em busca de água, né? Para poder manter as suas vidas. Afinal, é um recurso essencial, né? Então podemos sim dizer que é uma riqueza conservar os recursos naturais. Essa é a justificativa, né? Porque se a gente não poupar, podemos ter sérias consequências. E além do mais, podemos prejudicar o meio ambiente, nosso planeta Terra também, matando plantas, matando animais, na pior das hipóteses. Se a gente não souber lidar com os recursos naturais, né? Por exemplo, madeira. Madeira é um recurso natural. Se a pessoa ela retira a madeira das florestas indiscriminadamente, o que pode acontecer com os animais, com as plantas? Vão morrer, não é isso? Você vai estar retirando ali a casa dos animais, de algumas aves, de alguns macacos. Você vai estar retirando as próprias árvores que são seres vivos, enfim. Então, é uma pobreza quando a pessoa não conserva, tá? Por outro lado, é uma riqueza quando a pessoa consegue. 3. A falta de direitos políticos é uma riqueza ou uma pobreza? Justifique. Nessa mesma página, fala, ó, e não seria uma forma de pobreza a falta de direitos políticos, ou seja, a impossibilidade de o cidadão fazer escolhas ou de expressar-se livremente? Então é uma pobreza. Nossa sociedade, que no nosso país, o Brasil, é uma sociedade que não tem essa pobreza, né? Nós temos sim a possibilidade de escolher os governantes, né? Afinal, é um país democrático. E nós temos a liberdade de expressão, nós podemos falar o que a gente pensa com relação ao governo, né? Ou aos políticos. Eles têm até memes, né, que o pessoal faz com os governantes, os políticos. Pode falar mal se quiser, pode falar bem, elogiar, é livre, né? Podemos nos expressar livremente sobre isso. Mas em outros lugares não tem, né? Então, onde não há essa liberdade de expressão, ou a possibilidade de escolher os governantes, né? Como, por exemplo, em países onde há ditaduras, na Coreia do Norte, por exemplo. Então, é uma pobreza, a população sofre, né? Algumas pessoas têm medo, né, do próprio governo, não pode falar mal, não pode dizer nada. E é sempre aquele personagem, né? Aquele ditador no poder, não tem como trocar, não. Mesmo que a pessoa não goste. Então, é uma pobreza, essa falta de direitos políticos. E para justificar. Se você quiser justificar colocando exemplo, você pode dizer, por exemplo, lá na ditadura militar que teve aqui no Brasil, onde havia um ditador no poder, as pessoas não tinham esse direito, né, político de votar,
Não podiam falar mal do governo publicamente, era horrível. Então você pode justificar dessa maneira, se quiser. Número 4. A poluição de rios, a queimada de florestas, pode ser considerada uma riqueza ou uma pobreza? Por quê? Então temos aqui a continuidade. Por exemplo, viver em ambientes em que existem rios de água contaminados, em que as florestas sofrem ameaça de extinção e onde há risco de deslizamentos em razão do mau uso do solo, é uma forma de pobreza, assim como a liberdade de direitos políticos é uma forma de riqueza. Então, ó, cursos de água contaminados é uma pobreza. As florestas com ameaça de extinção, do mesmo jeito. É uma pobreza. Infelizmente, a gente vê muito, né? Nas cidades, os rios, quando passam dentro de uma cidade, esses rios recebem esgotos, os esgotos sem tratamento nenhum, sendo despejados nos rios, causando muita poluição, tornando ele impróprio para o consumo da água, né? Tornando ele impróprio para o banho, né? Que é um lazer. Então é uma pobreza. É complicado, é triste. Eu lembro que no vídeo que eu gravei para vocês fazerem essa atividade, eu coloquei uma foto do rio Tietê. Ele não serve para nada ali naquela cidade de São Paulo. Tá? O rio passa dentro da cidade e não serve para nada porque está extremamente contaminado. Tá bom? Nem para paisagem não serve porque é extremamente poluído. E quando as florestas têm essa ameaça de extinção, também é uma pobreza muito triste, né? Quando elas são queimadas ou quando são desmatadas. Afinal de contas, a biodiversidade diminui, os animais, as plantas vão morrendo, né? Marcos, mas já existem empresas que fazem um reflorestamento. Existe, é verdade. Só que a quantidade de árvores que são retiradas é muito maior do que a quantidade de árvores que são replantadas. Então, há um decréscimo, né? É decrescente, né? A quantidade de árvores que as florestas estão tendo, infelizmente, está caindo. E a gente já vê reflexo disso até mesmo no clima, né? Aqui no Brasil, por exemplo, houve muita queimada, não muito tempo atrás, poucos anos atrás, e algumas regiões brasileiras já sofreram mudanças climáticas, né, ficando mais quentes, tá bom? Porque as florestas elas têm essa função também, inclusive, né, de possibilitar um aumento das chuvas, né, e até diminuindo o calor, né, de algumas partes do nosso país. Então é uma pobreza quando essas florestas são queimadas, né, ou desmatadas. É sim, é uma pobreza. Aí, por que é isso? Como a gente já observou. O que causa prejuízos não só para o ser humano, mas também para o meio ambiente, para a natureza. Então é uma pobreza. Por fim, a questão número 5. Quando nós temos a garantia dos nossos direitos, podemos considerar isso uma riqueza. Então aqui já está fazendo uma afirmação. Cite alguns exemplos de direitos que temos, de acordo com o artigo 6º da Constituição Federal. O artigo 6º da Constituição Federal está disponível na internet, né, todo completo, se vocês quiserem ver depois. Vocês já viram, vocês já sabem, né? Mas aqui no livro também cita, né? E no vídeo também eu coloquei alguma parte falando sobre isso, tá bom? Alguns desses direitos que nós temos de acordo com o artigo 6º. Então vamos lá, aqui nessa parte daqui do livro didático. Do ponto de vista social, a pobreza é a ausência dos direitos garantidos pelo artigo 6º da Constituição Brasileira. A ausência é a falta, né? Quando a gente não tem esses direitos garantidos do artigo 6º, então é pobreza. É uma pobreza social, no sentido social. Aí temos aqui 2 pontos. Vamos ver aqui alguns direitos que nós temos de acordo com o artigo 6º. Educação, saúde, trabalho, lazer, segurança, previdência social, que no caso tem a ver com a aposentadoria, né? A pessoa idosa recebendo a sua aposentadoria, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. Tudo isso aqui é direito que a gente tem de acordo com o artigo 6º.
Se algum desses aqui a pessoa não tem, não está tendo, aí está tendo o quê? Uma pobreza, está havendo uma pobreza social, em sentido social, tá bom? Ah, mas no Brasil, Marcos, é, muitas pessoas não têm acesso a pelo menos um desses itens. Então, pronto, já temos aí um exemplo de que há pobreza social, tá bom? Nem todo mundo tem acesso à educação, infelizmente. Apesar de que no Brasil muitas pessoas têm acesso, mas ainda há pessoas que não têm acesso, são analfabetas. Mas tem alguns que não vão porque não querem. É verdade. Tem alguns que não vão porque não querem. Mas e a conscientização daquela pessoa? Será que está acontecendo? Será que ela não vai porque não quer? Será que ela tem alguém que ajude ela a mudar de opinião, né? Se não tiver ninguém que ajude ela a mudar de opinião, fica difícil ela querer sair desse quadro, né, de analfabetismo. A saúde, a gente está num período aí de pandemia, está todo mundo tendo acesso à vacina no nosso país aí, né? Infelizmente, ainda há muitas pessoas que não foram vacinadas, né? Muitos já morreram porque não tiveram acesso à vacina. Então, podemos dizer que há uma pobreza social nesse sentido. Ao trabalho, tem muita gente desempregada, então podemos dizer que há pobreza social nesse sentido. Lazer, quando uma pessoa, infelizmente, não adquire um bom trabalho que possibilite um bom salário, talvez ela não tenha tanta garantia de um bom lazer, né? Porque o lazer muitas vezes exige que a pessoa pague, né? Ou mesmo que a pessoa não pague, mas tem que ter tempo, né? Se o trabalho dela não deixa ela ter tempo, trabalha demais. E aí, como é que ficou o lazer, né? Segurança, tem muitos lugares aí que são muito violentos, você não pode nem andar à noite, ou sair de casa, sentar na calçada para conversar. É difícil. Previdência social, a questão da aposentadoria, ainda há lugares que, infelizmente, a população idosa peleja demais para conseguir aposentadoria. Ou se já tem direito, já tem acesso, mas às vezes o pagamento não está em dia, né? Enfim. Proteção à maternidade e à infância, né? Tem muitas mães que não trabalham, né? De carteira assinada, às vezes não tem esse direito. Então, tem que trabalhar mesmo tendo uma criança pequena. E aí, como é que fica, né? Para cuidar da criança, né? Tendo que trabalhar. Fica difícil também. Assistência aos desamparados. O governo ele precisa cuidar também dos desamparados, né? Pessoas que passam por dificuldades. Se essa assistência não estiver sendo garantida, então há uma pobreza também do ponto de vista social. Ok? Então, essa é a resposta da questão número 5, que é a última das perguntas do nosso exercício aqui. Ok, pessoal? Muito bem, então, essa era a atividade de geografia que eu tinha passado para vocês. Caso vocês não tenham feito ainda, não tem problema vocês fazerem usando esse vídeo também. O vídeo que eu gravei e esse vídeo podem servir também para vocês fazerem a atividade, não tem problema não. Muito obrigado, pessoal. A gente se vê na próxima aula. Tenham um bom dia. Até mais. Tchau.